Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Bom, hoje eu vou analisar o crânio de um youtuber, né? Não sei se posso chamar de youtuber, comediante, comunicador. Acho que comunicador fica melhor, né? O Michael Kister é um cara que foi muito recomendado ali no YouTube, principalmente nos comentários, então hoje eu vou fazer a análise dele, né? O perfil de crânio que o Michael Kister tem, qual será? Qual que você acha que é? O que ele está fazendo, aquele topo de cabeça alto ali, né? Geralmente aí no canal eu chamo de criativo, filosófico, espiritual. É uma característica que você vai ver muito presente em comunicadores, pessoas que trabalham no campo das ideias, né? Elas acabam tendo uma capacidade maior para entender o ser humano, entender movimentos, comportamentos, né? Acabam muitas vezes sendo muito comunicativas, conseguem analisar, processar dados, mas também conseguem projetar para o ser humano, servi-lo de alguma maneira. Então, esse tipo de crânio do Michael aí está presente tanto na política, no direito, né, presente entre os arquitetos, entre líderes religiosos, né, pega pastores, padres, né, presidentes, por exemplo. Então, é uma característica aí bem interessante no ser humano. A comunicação, ela mescla lógica e sensibilidade. Se você é lógico demais, você não é um bom comunicador. Se você é sensitivo, emocional demais, você também não é um bom comunicador. Vamos chamar isso de arte, né? Mas eu prefiro falar de habilidade divina, né? Que a comunicação é uma coisa muito poderosa dentro dos seres humanos. Até com os animais a gente usa a comunicação, mas muito mais com os seres humanos. Então você já deve ter percebido que não é todo mundo que performa com essa capacidade, né? Não é todo mundo que é um bom comunicador, não é todo mundo que consegue chamar atenção ou expor suas ideias, né? Mover massas através da filosofia, da troca de ideia, né? Através do som. Então, isso aí é uma habilidade um pouco específica para poucos. Todo mundo, praticamente, aí no geral, consegue falar. Mas nem todo mundo consegue falar de um jeito que conecta, nem todo mundo consegue realmente mover as pessoas com essa habilidade. Tem pessoas que movem as pessoas pela beleza, pessoas que movem por ser um bom professor, um bom instrutor, por ser um guerreiro, um lutador, sabe? As pessoas, tipo o Alex Poitin lá, que não fala muito, né? Mas, de certa forma, as pessoas seguem ele. Ele é um tipo de influenciador. O Neymar é um tipo de influenciador, né? O John Jones é um tipo de influenciador. São pessoas que de alguma forma elas conseguem mover massas, né? Existe uma conexão ali. O que elas estão fazendo, a performance delas, né? Então, no caso do Michael aqui, é comunicação verbal.
Ele usa muito da fala, da comunicação para trazer para as pessoas, e ele mostra também, né? Então ele usa os dois sentidos humanos que são os mais mentais, olhos e ouvidos. Esses outros sentidos, o olfato, o tato, o paladar, são todos sentidos mais animalescos. Eles estão mais ligados à nossa sobrevivência física, né? Eles são mais focados em puxar recurso para dentro da estrutura. Esses sentidos aqui, eles validam a distância, olhos e visão. Esses sentidos aqui, eles validam de média a curta distância, mas a principal função deles é alimentar o sistema e proteger também, né? Então você respira muito ao longo da sua vida, sempre está respirando. Você sempre está tocando em algo, mas também sua pele sempre está absorvendo algo, principalmente luz solar. E você também está sempre comendo, além de estar degustando ou falando, né? Então, os sentidos mais mentais são a visão e a audição. E o Maicon, por ser muito mental, é um cara que trabalha com sentidos mentais. Ele não está produzindo comida. Ele não está performando no atletismo, né? Ele não é um cara que está buscando performances fora do mental. Provavelmente a cabeça dele puxa ele mais para questões mentais do que questões físicas. Entre performance física e performance mental, o Maicon deve ter mais performance mental. O cérebro dele deve distribuir mais atenção em certas áreas que o permite ter mais eficiência ali, de alguma forma, né? Então, vamos começar aqui analisando o crânio criativo filosófico espiritual pelo formato de testa, né? Depois a gente vai pro rosto, depois nuca e topo de cabeça. Por incrível que pareça, eu não consegui achar imagens da nuca do Maicon. Também de corpo inteiro são poucas. Então o Maicon aqui tem uma testa quadrada em rampa. É uma característica que é muito presente entre pessoas que mesclam lógica e sensibilidade. A lógica, ela é uma parte da nossa estrutura cerebral, né? Essa parte de ser preciso com dados. Geralmente quem tem uma testa desse tamanho aqui, ó, muito reta, muito quadrada, geralmente tem uma capacidade para lógica mais aguçada, né? Vamos pegar aqui outro cara também, ó, Schrödinger, testa muito quadrada, né? E o Dom Pedro II também. São pessoas que têm uma capacidade lógica muito aguçada, um olhar muitas vezes mais frio, pouco expressivo, né? Ó, olha só. Quando você vai para o Maicon, olha como é que o Maicon já é mais expressivo. A testa dele puxa um pouco mais para trás, ó. Tá vendo? Parado, o rosto já está transmitindo alguma coisa. Eu costumo dizer que o nosso rosto é o logo do nosso corpo, né? As pessoas usam o seu rosto para te marcar mais do que sua testa, do que seu dorso, do que seu braço, do que qualquer outra parte. O rosto é a principal parte que a gente realmente cataloga as pessoas na nossa mente, né? Praticamente aí tem uma área do seu cérebro totalmente focada em rostos, né? Em formas ali naquela parte. Então, quem tem a testa quadrada em rampa, geralmente tem uma mescla entre lógica e sensibilidade, e geralmente são pessoas que, ao mesmo tempo que elas têm um lado um pouco mais expressivo, né, elas também têm um lado mais frio, né? No caso do Maicon aqui, deve estar mais puxado para expressivo. Ele, com certeza, é um cara bem mais expressivo. Quanto mais puxada é a testa para trás, mais a pessoa fica expressiva. Quanto mais quadrada, menos expressão, mais frio o rosto fica, muitas vezes menor. Olha o tamanho do rosto desse cara em relação à parte de cima do crânio. Olha o tamanho do rosto do Maicon em relação à parte de cima do crânio, né? O rosto do Maicon é igualado ao topo de cabeça, mas o rosto é maior do que a testa do Maicon, né? Então, vamos pegar aqui numa outra imagem, ó. Olha aqui uma caricatura mostrando como é que o topo de cabeça dele é elevado, né? No desenho é assim, puxa, a testa já é mais puxada para trás. Olha o rosto como é que é aguçado, ó. A nuca provavelmente é reduzida. Eu não encontrei imagens da nuca do Maicon, mas eu já tenho uma ideia pela estrutura física. Então ele deve ser esses caras mais de nuca reduzida, né? O corpo tem mais facilidade para acumular massa, né? Ele ganha mais força bruta, ele consegue treinar isso melhor. Resistência ele não consegue. Tipo, deve ser muito mais duro para ele correr uma maratona do que aprender a levantar peso, entendeu?
Então, geralmente a nuca curta traz um pouco disso. Quando a nuca encurta e a testa puxa para trás, o cara costuma ter o que eu chamo de rosto de guerreiro. É aquele rosto aguçadão, grandão, né? Os sentidos ficam um pouco aflorados, um pouco aguçados de certa forma. Tem um lutador aí chamado Yoel Romero. Ele é um cara ali que é um ótimo exemplo. O crânio não é exatamente do Michael Kister, mas você vê essa característica ali. Ele tem nuca reduzida, a testa é um pouco puxada, né? Topo de cabeça dele tem pouco. Então o cara é um tanque. O cara não é filosófico, ele não é criativo, ele não é muito do campo das ideias. O negócio dele é na porrada. Porrada e força, né? Ele resiste muito mentalmente. Ele tem uma força bruta muito aguçada. Então, um cara mais puxado para guerreiro. O Maicon aqui é como se tivesse uma parte de guerreiro, uma parte pensador, né? No que ele está fazendo, ele deve estimular o lado mais pensador dele, mais filosófico, criativo, espiritual, entendeu? Então, o crânio criativo, filosófico, espiritual, ele tem suas variações ali, mas ele geralmente mantém fiel essa característica do topo de cabeça, tá vendo? Puxado para cima. Esse vídeo aqui vai ser mais focado no topo de cabeça mesmo, para você observar, né? Então, por ter testa quadrada em rampa, capacidade expressiva acaba se aguçando um pouco. Ele não é aquele cara com um sorriso extremamente chamativo, mas chama bastante atenção, entendeu? Pessoas, quando a testa começa a ficar um pouco mais puxada para trás, a expressão cresce. A pessoa fica com muito mais facilidade para se expressar, né? Sorrindo, gesticulando, né? Ela acaba tendo um pouco mais de capacidade com isso. Já outras ficam mais frias quando tem a testa muito quadradona, né? Muito volumosa. Então, por isso que os cientistas, eles não são exemplos de comediantes, né? Tipo, cientistas são mais frios, são mais sérios mesmo. Eles lidam mais com coisas do que com pessoas. Pessoas mais criativas, filosóficas, espirituais, elas lidam mais com pessoas do que com coisas, tá vendo? O negócio delas é pessoa. E o que o Maicon tá fazendo, pelo visto, é totalmente ligado às pessoas. O produto é entregue diretamente na mente, né? A embalagem é a produção ali da internet, na internet, os vídeos, os reacts, o canal, postar e tal. Aquilo ali é a parte de logística do Maicon, mas o produto mesmo, ele é entregue de forma filosófica dentro da mente das pessoas. E cada um compreende do seu jeito, né? Então você vê que são pessoas muito mentais. Topo de cabeça elevado. Quando o cocoroco do maluco puxa pra cima, assim, ó, geralmente ele tem capacidade para isso, né? Ele tem uma certa habilidade natural nisso aí, né? Conexão com as pessoas, entender comportamento humano, clima, geografia, antropologia, ciências sociais, tipo psicologia, né? Eu sempre repito muitos termos aqui para as pessoas gravarem, muitas profissões que estão conectadas a isso, né? Então, no campo do direito, tem muitos advogados com essa característica, né? Então, o Maicon aqui apresenta bastante isso. Eu vou analisar daqui a pouquinho o Kotaka, né? E eu me esqueci o nome desse cara aqui. Mas vamos falar de alguns comediantes aqui, tá vendo? Para você começar a perceber essa característica que o Maicon tem. Topo de cabeça elevado e geralmente testa quadrada em rampa. Ó, tá vendo? O Sai de Baixo, os Trapalhões. Ó, o Mussum tem a testa arredondada. O Dedé tem a testa quadrada em rampa. O Zacarias testa quadrada em rampa. O Didi tem a testa quebrada. Geralmente os comediantes, no mínimo, eles têm uma testa um pouco puxada para trás. Pode ser redonda, pode ser quebrada, quadrada em rampa, pode ser, né? Sempre inclinada um pouquinho mais para trás. Então, o rosto também costuma ser muito expressivo, grande, em relação ao tamanho da testa, ao tamanho, né, do volume ali da testa da pessoa. Então, ó, olha como os comediantes têm muito rosto, muita expressão. Tá vendo? Ó, quando a testa puxa um pouco para trás, a pessoa fica mais expressiva, né? Então, alguns deles têm nuca curta, outros têm nuca média, outros têm nuca longa. Isso altera o corpo, altera um pouquinho do rosto, mas geralmente quando a testa reduz, o rosto fica grande. Vamos ver outros aqui, ó. O Ed Murphy, por exemplo. Ó, olha o rosto do Ed Murphy, como é que é expressivo. O topo de cabeça dele é puxado, tá vendo, ó? Né?
e a testa dele é mais puxada para trás, né? O topo é elevado, a testa é puxada para trás. Jim Carrey também, ó, a testa dele mais puxada para trás, né? E o topo de cabeça dele é elevado. Ó, dois grandes comediantes aí também, né? O Bob Schneider e o Adam Sandler. Olha o topo de cabeça do Bob Schneider, puxado, tá vendo? São pessoas que têm um coco puxado para cima. Muito criativo, filosófico, espiritual. Quando mescla com uma testa arredondada, já mescla com um certo emocional. Por isso que todos os filmes do Adam Sandler geralmente giram em torno de algum contexto social, algum dilema social, alguma coisa ligada aos dilemas humanos. Ele não trabalha muito com ficção, você já percebeu? Né? Então, é uma mescla de emocional com criatividade, filosofia e espiritualidade. Como ele tem uma nuca média, né? Ele é um cara aí que o corpo dele também acaba puxando aí para um corpo de velocista. Ele sempre tem aquele corpo ali que você vê que não é magrinho, mas também não é fortão, entendeu? Bob Schneider, a mesma coisa. Né? Então os dois têm perfil de crânio muito próximo aí, que é uma coisa interessante para você observar, tá? Leões e leoas andam juntos, flamingos andam juntos, zebras andam juntos, hipopótamos andam juntos, artistas também andam juntos, políticos andam juntos. Esses perfis de crânio, eles se reúnem na sociedade. É interessante, né? Todo filtro social, ele reúne perfis de crânio. Esporte, por exemplo. No esporte, a maioria dos velocistas tem perfis de crânio parecido. Altera a testa um pouco às vezes, altera o topo de cabeça, mas geralmente os velocistas têm nuca média, o rosto é aguçado. Quando você vai para maratona também, a nuca é longa, o rosto é aguçado, a testa é arredondada ou puxada para trás. Dificilmente a testa de um maratonista é igual a desse cara aqui. Você nunca vai achar um maratonista que é o maior maratonista do mundo, ele tem uma testa igual essa aqui do Schrödinger, entendeu? O cérebro dele não é muito bem projetado para isso, é para outras questões. Então, os esportes são filtros sociais, assim como qualquer coisa que você vê na sociedade que serve para servir ao ser humano. Né? Dentro da ciência é um filtro social também. Não é todo mundo que vai ou que quer ser cientista, né? Não é todo mundo que quer ser atleta, não é todo mundo que quer ser artista, comunicador, né? Não é todo mundo que quer ser advogado, mas por que tem pessoas que vão para essas, né, para essas performances, vamos dizer? Geralmente porque essas pessoas têm uma inclinação natural. Existe algo dentro delas ali que diz que, pô, eu acho que você consegue performar ali. Eu acho que dá para ir por aqui, hein? Né? Dificilmente um cara que ele tá de olho em artes, ele vai se focar em astrofísica, sabe? O artista, ele tem um perfil um pouco diferente do cientista, né? O artista tem um perfil, o cientista tem um perfil um pouco diferente do atleta, tá entendendo? Então, dentro da sociedade, os perfis de crânio, eles costumam se reunir. Pessoas que têm perfis de crânio com características incomuns, com certas características, né? No caso aqui do campo das ideias, criativo, filosófico, espiritual, são pessoas mais com topo de cabeça elevado. Você vai perceber isso na maioria deles. Os grandes artistas, compositores, comunicadores, youtubers, né? Eles costumam ter essa característica. Então aí, outros dois também que são muito conhecidos, né? Então, todo mundo odeia o Chris aí, eu já assisti pra caramba, né? O Chris Rock, é um cara sensacional, enfim. Tá aí, ó, o Felipe Neto e o Diogo Defante, né? Também, outros dois caras aí que sabem chamar atenção, que lidam diretamente com o ser humano, né? Comunicação, dois caras de topo de cabeça elevado, entendeu? O do Defante faz uma ponta ali pra cima, ó. Outras duas personalidades também. Esse cara aqui eu não me lembro o nome dele, mas o topo é puxado. Ele que tá puxando a sobrancelha pra cima aqui, mas você mede da linha dos olhos e orelha, né? Você vê que o que tem aqui em cima é o que tem aqui embaixo. Ele também tá de boca aberta, né? Mas esse daqui é o Kibiloco também, é um outro cara aí bem conhecido, né? Comediante, mas também provavelmente aí tem seu lado filosófico, seu lado espiritual de ver as coisas, né? Enfim. Ó, outros dois comediantes também.
até um pouco parecidos de certa forma, né? É porque o crânio é um pouco parecido, né? Então, você vê aqui que o coco deles para cima é puxado, ó, criatividade, filosofia, espiritualidade. Algum desses assuntos aqui eles vão sempre performar bem, né? Filosofia, pensar sobre a vida, questões sociais, humanas e por aí vai, né? A parte criativa, resolver problemas, criar soluções, criar produto, né? Alguma coisa ligada à criatividade, tá vendo? Também a parte espiritual. De alguma forma, esses assuntos sempre vão rodear em torno deles ao longo da vida. Isso é que é uma coisa curiosa sobre o nosso crânio. O nosso crânio, ele está guardando o cérebro, e dentro ali do cérebro nós já temos nossas programações naturais, né? São programações que vieram dos antepassados e programações também que foram sendo construídas ao longo da nossa vida. Então, cada tipo de cérebro, ele tem performances ligadas a certas inclinações. Alguns vão ser mais do campo físico sensitivo, vão ser boas com o corpo e os 5 sentidos. Outros vão ser melhor com a lógica. Outros vão ser melhor com o campo das ideias, criatividade, filosofia, espiritualidade. Então, a sua vida, o seu subconsciente, a sua predisposição está sempre te conectando a essas questões. Esse tipo de crânio aqui é o tipo de crânio que se importa quando fala de política, quando discute questões relacionadas a leis, a comportamento humano, a espiritualidade, né, modo de pensar. São pessoas extremamente mentais no campo das ideias, né? Então, no caso aqui, comediantes, né? Comediantes fazem o quê? Criam conexão com o ser humano. Através da comunicação, de alguma forma, eles acessam frequências, eles conseguem projetar numa frequência que conecta com certos perfis de pessoas, né? Quanto mais essa frequência consegue se ampliar, mais o volume de pessoas que seguem essas pessoas, que admiram o trabalho, que gostam, que reagem, que ficam bravos, né? Então, topo de cabeça elevado está entre os comunicadores, né? Também entre os pensadores filósofos, entre os artistas, entre os maiores pastores, os padres, os papas, tá vendo? Tá tudo na mesma esfera, o campo das ideias. Lembra, a sociedade tem 3 camadas: física sensitiva, lógica, matemática e a parte criativa, filosófica e espiritual. Essa galera tá no campo criativo, filosófico e espiritual. Olha aí, 2 personalidades também muito conhecidas, Silvio Santos e Gugu Liberato, né? Tá vendo como essas pessoas têm características ligadas ao que eu te disse ali sobre o Michael Kister, né? Ó, rosto aguçado, o rosto, ele é grande de certa forma, ele é expressivo, né? Fácil de gravar. Ele costuma ser maior do que a testa, o rosto não é maior do que o topo de cabeça. A testa geralmente é quadrada em rampa, puxada para trás, às vezes é arredondada, né? Então, presente em todos eles, ó. O que todos têm em comum é principalmente o topo de cabeça. A segunda característica, a que mais se apresenta em todos eles, é a testa quadrada em rampa. Alguns, tá vendo? Ó, tem a testa um pouco arredondada, né? Puxada para trás de certa forma. Nunca é esse tipo de testa aqui muito quadradona, tá vendo? Né, ó. Olha a galera aí, ó. Olha o Dom Pedro. Perdão, olha o Dom Pedro, olha a testa do Dom Pedro, né? A lajota é um volume grande ali. Aí você vem para essa galera, tem volume, mas sempre você vai perceber puxado para trás. Lógica e sensibilidade. São pessoas que mesclam essas 2 capacidades, né? Então, vamos aqui para os amigos do Maicon, né? Ó. Olha aí, vamos pegar eles juntos aqui. O que eu falei do corpo do Maicon, ó. Tá vendo? O Michael é um cara que tem facilidade para acumular massa. Naturalmente, as panturrilhas ficam um pouco mais grossas, né? O antebraço, o bíceps, o centro do corpo, né? O pescoço fica mais volumoso. Quando você pega aqui tipo o Kotaka, que ele tem uma nuca média, ele já começa a ter um corpo de velocista. O centro tem uma certa massa, quando chega aqui nos antebraços e canelas, já começa a perder um pouco de volume. Tem mais facilidade para resistência, né? Então, Kotaka aqui é um cara que tem topo de cabeça elevado, tem a testa quadrada em rampa, a nuca é média. A gente vê aqui nessa foto que eu peguei no Instagram dele. Aqui também tem... Cara, eu me esqueci o nome desse maluco aqui. Como eu faço os vídeos
sempre ali, né, no pau a pau, eu não faço estudo nenhum, não fico estudando a vida de ninguém. Eu só dou um Google ali, vejo quem é e pronto, né? Então, peço perdão aí se ele assistir esse vídeo. Mas a testa também é quadrada em rampa. A nuca dele deve ser curta indo para média ou uma nuca média, por aí. Não consegui achar a imagem da nuca, né? Você vê que o topo de cabeça é elevado também. Francisco, é o Francisco. Então, a nuca dele, tá vendo? Ó, entrega um pouco da estrutura. Mesmo que eu não esteja vendo a nuca, o corpo demonstra. Se ele é um cara que ganha massa, naturalmente as canelas não vão crescer igual as do Maicon pode crescer. Tipo a canela desse moleque aqui, ó. Só não é canela de frango, é uma canela indo pra média dele, tá vendo? Ele e o Kotaka estão praticamente na mesma categoria de nuca. O Kotaka deve ter um pouco mais de nuca do que o Francisco. Um pouco mais só. O Francisco deve ter um pouco mais de facilidade para ganhar massa, mas também ele consegue perder massa, né? Já o Maicon Kister, ele já deve ter muita dificuldade para perder massa fazendo exercício, né? Perto do Kotaka e do Francisco, se colocar os três para ir para uma performance, fazer corrida, por exemplo, o Maicon é o que mais vai ter dificuldade para fazer. O Francisco em segundo lugar, o Kotaka já vai ter mais facilidade. Quando você põe o oposto, quando você põe força, o Maicon já vai ter um pouco mais de facilidade com força, se ele treinar. O Francisco também já um pouco mais, né? Mas não tanto quanto o Maicon. Já o Kotaka vai ter um pouco mais de dificuldade entre os três aí, entendeu? São dois caras com crânio, ó, com nuca de velocista e um cara com nuca de homem de carga, entendeu? Então o Maicon é o cara com nuca de homem de carga. Facilidade para acumular massa corporal. Também tem facilidade para ganhar força, né? Para ser um pouco mais bruto. O emocional também ajuda nisso. O formato de testa do Maicon, por ser um pouco puxado para trás, a parte de resistência mental para dor, pressão, escassez, desconforto, pode ser muito bem treinada. Mas é aquele dilema. Quanto mais você tem volume na sua testa, porque uma coisa é o formato, outra coisa é o volume. Quanto mais volume, mais dificuldades para lidar com a dor, né? Quando o volume reduz, fica pequena a testa da pessoa, facilidade de lidar com a dor, com o desconforto é muito maior. Por isso que os maiores atletas têm a testa mais reduzida sempre, sabe? Pega MMA ali, geralmente os caras não são textudão. A testa é média ou curta, entendeu? Então, o Maicon Kister aqui é um cara de testa um pouco mais puxada para trás, só que com um volume mais elevado, né? Então, praticamente essa é a diferença entre os três. Eu recebi uns 3 pedidos pedindo para analisar a diferença craniana dos três, por isso que eu estou fazendo esse formato aqui. Mas apontei as principais características. Topo de cabeça elevado entre os três. Os três têm topo de cabeça elevado, capacidade criativa, filosófica e espiritual. Talvez um seja mais criativo, talvez o outro mais filosófico, talvez o outro mais espiritual. Sabe, isso oscila entre eles. Os três têm as 3 capacidades, só que um deve se inclinar um pouco mais para cá, outro mais para lá e por aí vai, né? Então, topo de cabeça é incomum entre os três. Os três também têm testa quadrada em rampa, que é uma coisa incomum. A diferença entre os três está na nuca e no tamanho do rosto. Ambos têm um rosto expressivo e grande. O Maicon eu acho que é o cara com o rosto maior, né? O segundo maior ali seria o Francisco junto com o Kotaka. A nuca do Francisco e do Kotaka é um pouco mais puxada para trás. A nuca do Maicon é praticamente reta, é bem reduzida, né? Então, essa é a principal diferença entre os três aí, falando de crânio, né? Então o Maicon é um cara que está mais inclinado para criatividade, filosofia, espiritualidade e capacidade de carga, né? O Kotaka está um pouco mais ligado para essa habilidade velocista, aquele corpo, tipo aqueles caras que pulam de cachoeira alta, que faz parkour, que anda de skate. O perfil de crânio do Kotaka pode ser um pouco mais adaptativo para isso, né? O Francisco, ele já é aquele tipo de cara ali que mescla um pouco da velocidade com a força, né? Tipo, deixa eu me lembrar aqui, calistenia, os malucos fazem calistenia, ou aqueles malucos que conseguem fazer escalada, sacou? Exige uma certa força e uma certa resistência ali. Não tô falando que ele consegue fazer isso, tá? Eu tô dizendo que o perfil craniano e corporal acaba permitindo
facilitando um pouco mais. Existe uma inclinação natural, né? Uma distribuição um pouco mesclando essas capacidades, força e resistência, né? Então, Kotaka é o mais resistente, o Maicon é o cara mais da força bruta, né? O Francisco está no meio dos dois ali, né? Kotaka ele é resistência e força, resistência e velocidade. Francisco, resistência e força. Maicon Kister, força pura, pouca resistência, pouca velocidade também, né? Então só eles vão saber dizer aí. E quem conhece eles também, quem segue, né, vai conseguir dizer. Então é isso, né? A principal característica em comum entre todas as imagens que eu estou mostrando aqui, o que todos têm em comum é o topo de cabeça elevado. Alguns é mais, outros é menos, mas todos eles têm um topo de cabeça elevado. Nenhum deles tem um topo baixo, né? Então isso acaba puxando mais para o campo das ideias, criatividade, filosofia e espiritualidade. A mente performa melhor para isso. A pessoa tem mais capacidade para lidar no campo das ideias. No caso do Maicon, por ter uma testa quadrada em rampa, acaba formando um bom comunicador. A facilidade de processar lógica e sensibilidade, né, permite com que ele seja um cara aí que crie uma frequência. O Maicon é uma frequência. Todo canal do YouTube é uma frequência. O Analisando Crânios, que é esse canal aqui, é uma frequência, né? O jeito de eu falar, o assunto que eu estou trazendo, como eu trago, como eu posto, tudo que está ali faz parte mais desse universo aqui. Assim como o universo do Maicon, assim como o universo de qualquer outro influenciador, né? Alguém que projeta ali para o ser humano de alguma forma, em algum estilo de arte. Essa pessoa está criando um universo ali, né? Um pintor, Michelangelo, por exemplo. O cara está criando um universo próprio ali. É o jeito dele, o estilo dele. Então, o jeito do Maicon, na era que ele está vivendo, na condição craniana que ele tem, ele provavelmente criou uma frequência aí que atrai uma massa de pessoas, né? Então, esse aqui é o mais interessante entre os comunicadores, os pensadores, os filósofos, né? Eles não necessariamente precisam caçar recurso, não necessariamente precisam ficar estudando a ciência a fundo ou construindo ferramentas, estruturas, né? Indo muito na lógica. Eles vão um pouco mais no campo criativo, filosófico, espiritual, né? Entender o ser humano mais de dentro, fazer perguntas que geralmente a gente não se faz ao longo do dia, né? Perguntas que são essenciais para nossa mente se responder outras coisas, mas não necessariamente fazem parte do dia a dia ali no cotidiano das pessoas. Tem muita coisa que se passa na cabeça de quem tem topo de cabeça elevado que não se passa na cabeça da maioria das pessoas comuns. Vamos pegar na indústria da música? Eu vou pegar algumas imagens aqui. Vamos lá, ó, a gente tem aqui alguns músicos, tá vendo? Olha como eles têm em comum essa característica que eu estou trazendo. Ó. Deixa nos comentários aí, o que você acha que eles têm em comum, né? Olha aí. Todos eles têm topo de cabeça bem elevado, né? O crânio é puxado na parte de cima, né? Existe um volume ali, uma ponta, né? Então, alguns são mais, outros são menos, tá vendo? Mas geralmente os bons comunicadores, as pessoas que conseguem entender o ser humano um pouco mais a fundo, eles têm topo de cabeça mais elevado, eles têm a testa quadrada em rampa, né? Então isso aí vai desde um influenciador, um músico, um atleta, né, até um psicólogo, né, uma pessoa que estuda a mente humana ali e trabalha diretamente com o ser humano, direcionando o ser humano de alguma forma, né, um marqueteiro, né, e por aí vai. Então todos eles, tá vendo? Topo de cabeça muito elevado, né? Então os maiores na indústria da música têm essa característica, né? Não estou dizendo que todos os que eu estou mostrando aqui são os maiores da indústria da música, mas você vai perceber, pode olhar aí, pode fazer uma lista, faz uma lista de 10 a 100, pode fazer com 10, pode fazer com 50 ou com 100, mas você vai perceber que o padrão ali, a maioria vai ter essa característica que eu estou dizendo. Olha o Fred Mercury aqui, ó. Topão de cabeça, a testa é quadrada em rampa, é puxada, tá vendo? Né? O formato é quadrado, mas faz uma rampa. O rosto é maior do que a testa, o rosto não é maior do que o topo de cabeça, entendeu?
Então, os comunicadores, você pode pegar, assim, os bons, batata, cara, batata. Não é o maluco que viralizou ali por causa de uma besteira e daqui a pouco aquilo desaparece, não. Eu falo essas pessoas mesmo, que você vê que são artistas, né? Você olha na vida delas, assim, elas são um pouco artistas, sabe? Existem coisas que geralmente não acontecem com outras pessoas, sabe? Elas são mais do campo das ideias, tem umas filosofias, uns pensamentos que você vê que são muito próprios, né? Então, esse Puff Daddy aqui envolvido em polêmica, mas é inquestionável, o maluco, ele sabe lidar com a indústria que ele tá atuando, ele é inteligente no que ele tá fazendo, né? O 50 Cent, todos eles. Então, essa foi a análise do nosso querido Michael Kister, né? É um cara aí que você vai saber dizer, deixa nos comentários, né? Se fez sentido, não fez. E aí, como é que o Michael é? Ele é um cara que é muito frio? Ele é muito expressivo? Ele é um cara criativo, filosófico, espiritual, né? Qual dessas camadas aí mais fazem sentido com ele? É um cara muito atlético, né? Ele faz exercícios, né? A análise geral do Michael ali foi, ele é um cara que tem capacidade para carga, força bruta. O físico dele não é bom para maratona, esforço repetitivo, né? Se estressar tanto com muito movimento, é mais para força bruta, carga, né? A parte mental já mescla lógica e sensibilidade. Então, em parte, ele é um cara inteligente, ele consegue processar dados, né, ser um pouco mais técnico em certas questões, mas ele também consegue ser um cara mais emocional, um cara sensitivo, sensorial, instintivo, né? E ele mescla isso com a capacidade criativa, filosófica e espiritual, ou seja, uma pessoa de uma frequência mental muito alta. Pensa muito, né? Tem um volume de pensamentos muito acelerados. É o perfil de pessoa que se deixar, se ela ficar muito parada ali, se ela não fizer algum tipo de trabalho para estabilizar a mente, muitas vezes pode ficar mais depressiva, estressada, nervosa, né? Então, volume muito elevado de pensamentos. Exercício sempre ajuda nisso. Movimento, pressão, né? Você coloca algum tipo de movimento que acorda o corpo. Também para esse perfil de crânio é bom. Hackeia um pouco mais a mente, né? Então, não precisa nem ser algo destruidor que te cansa, não. Coisa que em 5 minutos você já dá uma pressão no corpo e o corpo acorda, né? Então tem coisas que você pode fazer para a própria mente para estabilizá-la, né? No início do dia principalmente. O que você faz no início do dia com a sua mente impacta o restante do dia. Então se você acorda o corpo e ainda dá um saculejo na mente ali com alguma atividade, a tendência é que a sua mente fique melhor ao longo do dia, ela performe melhor. A qualidade e a velocidade dos pensamentos se estabilizam. Parece que o cérebro se foca mais no que é mais importante, não te estressa tanto com besteiras, né? Então, se o Michael não tivesse nessa profissão, ele poderia ser também aí, ter uma inclinação natural para um advogado, um arquiteto, né? Um cara que trabalha com música, com o campo das ideias mesmo, né? Olha a diferença de um stand-up e um advogado. Qual a diferença entre os dois? A diferença é a profissão que eles estão, o foco que eles escolheram, mas no fim, ambos são criativos, são filosóficos. Eles no mínimo são isso, né? Um está usando ali sua capacidade mental para defender o ser humano de alguma forma ali no campo das ideias, filosofia, né? Já o outro, ele está usando sua capacidade para entreter o ser humano, para alegrá-lo, né? Mas ambos estão trabalhando com seres humanos, ambos estão trabalhando muitas vezes com plateia, né, com entender nuances ali sociais, nuances nas leis. Então existe aí uma capacidade artística no Michael Kister muito aguçada, não é à toa que ele faz o que faz, né? Então não vou mostrar nenhum vídeo dele aqui, mas dá uma olhada aí no canal dele, você vai perceber que provavelmente bate muito com essas características, né? Então, topo de cabeça elevado, comece a perceber isso nos grandes políticos, né? Nos grandes influenciadores. Vamos pegar presidentes americanos aqui? Vamos pegar aqui o Donald Trump, né? Olha que interessante. É um cara também, ó, rosto aguçado, testa quadrada em rampa, topo de cabeça elevado, a nuca é reduzida. Praticamente aí o crânio do Michael Kister, né?
Tá vendo? Criativo, filosófico, espiritual. Vamos voltar aqui. Ó. Esse aqui é o crânio do Michael Kister. Esse daqui é do Donald Trump. Tá vendo? Você vê que a testa é quadrada em rampa, né, em ambos. Você vê também que o topo de cabeça é elevado. Se você pega da linha dos olhos e orelha e mede a parte de cima, você vai ver que tá batendo aqui, ó, nessa linha do queixo aqui, queixo e boca. Né? Você vê que ela bate aqui no meio. Então a do Michael também é assim. A parte de cima do crânio bate com essa parte de baixo aqui, o volume. Então, quando você vai para outros presidentes, ó, olha aí. Olha o coco como é que é puxado para cima. Ó. Tá vendo? São pessoas que lidam com a gestão humana. Elas estão intimamente ligadas a gerenciar o ser humano, né? O papel delas na sociedade não é outro, a habilidade natural delas, né? Elas de alguma forma influenciam, movem massas, direcionam o ser humano de alguma maneira, inspiram, né? Então, topo de cabeça, tá vendo? É o que o nosso querido Michael aí tem. Cara, provavelmente deve ser bem criativo, mas também deve ter uma quantidade de pensamentos aguçados aí. Depois só ele vai poder dizer. Forte abraço aí para vocês, meus amigos. Essa foi a análise de hoje.